Se perguntasses aos campeões do mundo qual abertura representa melhor o xadrez clássico, muitos te dariam a mesma resposta: a abertura espanhola. A abertura espanhola é uma das estruturas mais sólidas, coerentes e formativas do xadrez. A sua principal função não é surpreender nem procurar vantagens rápidas, mas construir uma posição saudável desde o início, desenvolver as peças com harmonia e preparar o meio-jogo com planos claros. É uma abertura que ensina a jogar xadrez de verdade, controlar o centro, melhorar as peças pouco a pouco e entender quando atacar e quando esperar. Por isso, é tão usada em todos os níveis, desde a aprendizagem até a competição, e continua atual depois de tantos anos. Tudo começa com a luta pelo centro. Colocar um peão central não só reivindica espaço, como também abre linhas para que as peças possam sair com fluidez. O adversário responde da mesma forma, aceitando o desafio central e mantendo o equilíbrio. Esta troca inicial marca o tom. Nenhum dos dois lados evita o centro, ambos o disputam. O passo lógico seguinte é desenvolver as peças menores. E aqui surge um lance fundamental: o desenvolvimento do cavalo para uma casa natural. Este movimento cumpre várias funções ao mesmo tempo. Ativa uma peça, prepara o roque e, além disso, cria uma ameaça direta sobre o peão central do adversário. Já a partir do segundo lance, introduz-se um conceito-chave do xadrez: a iniciativa. Ter a iniciativa significa ser quem coloca os problemas. Não se trata apenas de atacar, mas de obrigar o adversário a reagir. Cada ameaça gera uma resposta e quem responde costuma perder tempo, enquanto o outro continua a desenvolver o seu plano. Por isso é tão importante criar pressão desde o início, mesmo que não se concretize de imediato. As pretas, de forma coerente, desenvolvem o seu próprio cavalo para defender o peão atacado. Esta resposta é natural e sólida, desenvolve uma peça e neutraliza a ameaça. A partir daqui, as brancas têm várias opções razoáveis, mas uma das mais características é o desenvolvimento do bispo para uma casa ativa que aponta diretamente para uma peça-chave da defesa das pretas. Este lance define a abertura espanhola. O bispo não só se desenvolve, como também exerce pressão sobre o cavalo que defende o centro. Mais uma vez, não é uma ameaça imediata, mas uma tensão estratégica. A mensagem é clara: essa peça defensora pode ser trocada no momento oportuno, enfraquecendo o controle do centro. Uma das ideias mais importantes da abertura espanhola é que muitas ameaças não procuram ganhar material, mas sim incomodar a posição do adversário. Às vezes, não acontece nada durante muitas jogadas, mas a pressão psicológica e estratégica está sempre presente. Aqui é importante entender algo fundamental. No xadrez, nem todas as ameaças procuram um ganho imediato. Muitas vezes trata-se de condicionar o jogo do adversário, limitar as suas opções e obrigá-lo a jogar de determinada maneira. A abertura espanhola é um exemplo perfeito deste tipo de pressão a longo prazo. As pretas costumam responder avançando um peão para atacar o bispo. À primeira vista parece contraditório. O bispo está a pressionar uma peça importante e o adversário decide atacá-lo em vez de a reforçar diretamente. No entanto, este lance cumpre uma função estratégica clara: ganhar espaço e perguntar ao bispo o que pretende fazer. Neste ponto surge uma decisão importante. Trocar o bispo pelo cavalo é possível, mas fazê-lo cedo demais costuma conceder ao adversário o par de bispos, o que pode ser uma vantagem a longo prazo. Por isso, na maioria dos casos, o bispo recua mantendo a tensão, não se abdica da troca, apenas se adia. O par de bispos é muitas vezes considerado uma vantagem porque os bispos se coordenam muito bem em posições abertas. Por isso, na abertura espanhola, o lado que cede um dos seus bispos só o faz quando tem uma razão estratégica clara. A partida continua com o desenvolvimento de mais peças. As pretas desenvolvem o seu bispo, preparam o roque e consolidam a sua posição. O roque cedo é uma constante nesta abertura, pois permite ligar as torres e começar a pensar em planos mais ambiciosos. Um dos temas centrais da abertura espanhola é o momento adequado para atuar no centro. Não se trata de avançar peões sem preparação, mas de coordenar as peças antes de abrir a posição. Por isso, muitas vezes as brancas adiam o avanço central até que tudo esteja pronto. Muitas vezes aparece uma jogada de torre que, embora pareça tranquila, tem grande profundidade, reforça o centro, protege um peão-chave e, sobretudo, elimina recursos táticos do adversário. Graças a esse reforço, as brancas podem considerar trocas ou avanços sem medo de contra-ataques imediatos. Costumam responder ocupando o centro com peões, procurando espaço e libertando as suas peças. Esta luta central é o coração da abertura
abertura. Não há ataques diretos ao rei, não há fogos de artifício, mas cada lance tem um propósito claro: melhorar a própria posição e dificultar a do adversário. Muitas partidas famosas com esta abertura só se decidem muito avançado no meio-jogo ou até mesmo no final. É uma abertura que recompensa a paciência e castiga a precipitação. A partir daqui, o jogo entra numa fase mais estratégica. As brancas costumam preparar o avanço central decisivo, cuidando de detalhes importantes, como evitar cravadas incômodas ou trocas desfavoráveis. Pequenos movimentos de peões podem parecer lentos, mas cumprem funções muito concretas: prevenir, preparar e consolidar. Um dos planos mais comuns é manter a flexibilidade das peças. Em vez de colocar um cavalo na sua casa ideal de imediato, realiza-se uma manobra mais longa que permite apoiar melhor o centro ou o flanco adequado. Este tipo de manobras é típico da abertura espanhola e ensina muito sobre planeamento. As pretas, por sua vez, procuram contrajogo. Tentam trocar as peças ativas do adversário, libertar as suas próprias forças e, no momento oportuno, contestar o centro com mais energia. A posição costuma ser equilibrada, mas cheia de nuances. Um pequeno erro pode inclinar a balança. O importante nesta abertura não é aprender uma sequência exata de lances, mas compreender que peças querem ir para que casas e porquê. Cada movimento responde a uma ideia geral: melhorar a coordenação, manter a pressão ou preparar uma ruptura futura. A abertura espanhola ensina paciência. Ensina que nem sempre é preciso capturar o que se pode capturar, nem atacar quando ainda não estão todas as peças prontas. Muitas vezes, o melhor lance é aquele que melhora a posição sem mudar nada de imediato. Também ensina a contar uma história coerente, desde a pressão inicial sobre o centro, passando pela tensão entre bispo e cavalo, até a preparação do avanço central, tudo segue um fio lógico. Se em algum momento não consegues explicar por que fizeste um lance, provavelmente não é o melhor. Em suma, a abertura espanhola é uma escola de xadrez por si só. Ajuda a entender conceitos como iniciativa, desenvolvimento, estrutura de peões e planos a longo prazo. Não procura ganhar rápido, mas ganhar bem. Compreender esta abertura é aprender a jogar com sentido desde o primeiro lance. E quando se entende o guião, o tabuleiro deixa de ser um caos de peças para se tornar uma história que avança lance a lance. E agora que sabes como utilizar e desenvolver a abertura espanhola, é a tua vez de pôr isso em prática. E a melhor maneira de o fazer é entrando na Black Chess Academy. Link na descrição.